Muito bem, seja muito bem-vindo. Agora, nesse tópico, nós vamos falar sobre títulos públicos. Os títulos públicos, eles devem estar no radar do pequeno investidor, principalmente no investidor inicial. Então, toda vez que você pensar em começar a investir no Brasil, é normal e é esperado que você comece a pensar em considerar o título público como uma opção de investimento. Por algumas razões, né? Uma delas, primeiramente, está relacionado à boa rentabilidade que esses títulos oferecem e também a uma possibilidade de baixo risco, o que é um pouco incoerente dentro das finanças, mas que faz algum sentido ainda dentro do universo brasileiro. Então a gente tem aí alguns títulos públicos que oferecem ainda boas rentabilidades e a gente tem, na contrapartida, a garantia do governo federal no pagamento desses papéis. Então, isso diminui aí o grau de risco desse tipo de instrumento de investimentos. Ok, então para a gente falar de título público, vamos primeiro fazer algumas definições. A primeira é com relação ao que é um título público. Nós já abordamos isso de uma maneira bem rápida lá atrás e eu vou trazer agora mais uma vez aqui fortalecendo esse conceito. O título público, ele é um instrumento de dívida emitida pelo governo federal. Então, o governo federal, através do Tesouro Nacional, que é um órgão do governo responsável pela gestão da dívida pública, ele faz a emissão de títulos de dívida com o intuito de arrecadar recursos para os seus projetos. Então, o governo ele tem uma fonte principal de receita, que são os impostos. Só que esses impostos, muitas vezes, eles não são suficientes para as atividades normais do governo. Então, o governo ele precisa tomar recurso emprestado e ele garante às pessoas que compram esses títulos públicos o pagamento de um juros. Esse juros está relacionado à característica do tipo de papel, que é o que a gente acabou de falar, é uma dívida. Então, se é dívida, tem pagamento de juros. Então, o governo arrecada dinheiro e garante ali um pagamento referente aos juros desse papel. E o investidor, pessoa física, ele consegue ter acesso a esse tipo de instrumento através do Tesouro Direto, que foi um mecanismo no qual o governo criou um meio para o qual as pessoas físicas pudessem ter acesso à compra de títulos públicos. Esses títulos públicos normalmente têm seu volume muito mais negociados no âmbito de instituições bancárias, no âmbito de fundos de pensão, empresas de investimentos, né, que são as assets, ok? Bom, e aí quando a gente vai falar dos tipos de títulos públicos, a gente tem basicamente três formas: Tesouro Selic, o Tesouro Pré-fixado e o Tesouro IPCA+. Eu vou falar um pouco sobre cada um desses títulos, mas basicamente o que você precisa saber, né, no momento é que existem apenas essas três formas ali. Essas três formas de título público, inclusive, o que elas trazem para a gente? Elas trazem as características de pagamento dos juros. Então, cada uma dessas formas, quando a gente fala ali de Tesouro Selic, Tesouro Pré-fixado e Tesouro IPCA+, o que ele está trazendo para a gente é a característica de pagamento dos juros. É como o governo federal vai pagar os juros a depender dessa forma de título público que você estará investindo. Vamos falar então agora sobre cada um deles. O primeiro que nós temos aí são os pré-fixados. O que são os pré-fixados? Os títulos pré-fixados, eles são aqueles que têm a taxa de juros definida antecipadamente. Então, o investidor, ao comprar um título pré-fixado, ele já sabe de antemão como vai ser a forma de remuneração desse título. E por saber como será a forma de remuneração desse título, ele consegue calcular já a rentabilidade final esperada, ou seja, o rendimento final desse investimento. Eu estou trazendo algumas vantagens aí já listadas para cada um desses tipos de títulos públicos. No caso do pré-fixado, ele garante uma rentabilidade fixa, então é o que eu estava falando. Então, se a gente já sabe antecipadamente qual a forma de remuneração, então eu já sei basicamente qual é a rentabilidade que eu vou ter no final. Então, eu tenho já uma garantia de rentabilidade fixa. O investidor sabe exatamente quanto vai resgatar no final, certo? Que é o que a gente estava falando. E ideal para metas de médio e longo prazo. Então, toda vez que você tem metas de médio e longo prazo, esses são os títulos mais adequados. A gente vai falar um pouco sobre aspectos práticos deles e aí vai ser possível a gente entender um pouco mais essa vantagem.
Uma outra opção seria o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele tem a diferença com relação ao pré-fixado por ele ser um título pós-fixado. Pós-fixado aqui, o que ele está dizendo? Ele diz que, ao final do rendimento, eu não vou saber quanto que esse título vai render. Em outras palavras, eu conheço a remuneração do título, mas eu não conheço qual o rendimento final dele. Então, diferente do pré-fixado, que eu consigo calcular meu rendimento final, no pós-fixado eu não consigo. O pós-fixado, ele é um título que ele vai trazer algumas características que nós conhecemos no mercado como baixo risco. Esse baixo risco ele está associado ao quê? Bom, se a gente tem no mercado taxas de juros que estão oscilando o tempo todo, para cima e para baixo, quando você tem um título pós-fixado, significa que a rentabilidade desse papel, ele acompanha essa oscilação. Então, pelo fato dele acompanhar essa oscilação, ele nos afasta do que nós chamamos de risco de mercado. Então, ele minimiza o risco de mercado. Por essa razão, ele tem algumas vantagens e a principal dela aí, como eu já destaquei, é ideal para reservas de emergência. Então, toda vez que você pensa em constituir uma reserva de emergência, esse tipo de título, ele é o ideal. Por quê? Porque ele afasta essa volatilidade de mercado. Então, eu não tenho o risco de, ao investir nesse título, sair com algum prejuízo. Certo que a gente teve alguns casos bem particulares durante a pandemia, em que esses títulos eles apresentaram uma rentabilidade negativa, mas isso é uma exceção muito grande à regra. Então, é preciso saber que no contexto de pandemia, muitas outras variáveis econômicas e muitos outros preços na economia, eles criaram situações um pouco desconectadas com a realidade. Por exemplo, o preço de petróleo, que durante a pandemia ele ficou no valor negativo. Ou seja, o produtor de petróleo ele pagava para que outras pessoas tirassem o petróleo ali das suas instalações. Então é uma situação um pouco bem diferente da nossa normalidade, tá bom? Mas em geral, títulos de Tesouro Selic são títulos que oferecem sim uma rentabilidade ali segura. Então, por essa razão, ele é indicado para objetivos de mais curto prazo, okay? Que nesse caso faz sentido com a informação de uma reserva de emergência, por exemplo, e ele também possui ali um menor risco em caso de venda antecipada. O Tesouro IPCA ele já tem uma característica um pouco mais híbrida, então ele tem uma parcela que se refere ao pagamento pré-fixado de um título, ou seja, eu sei antecipadamente qual que é o valor a receber em função dessa parcela pré-fixada, mas em contrapartida ele também oferece uma parte de pagamento de parcela pós-fixada. Essa parcela pós-fixada ela está relacionada à inflação. Então, por isso, esse é o título mais preferido dos fundos de pensão, né, que basicamente precisam ali o quê? Garantir uma rentabilidade futura ou um rendimento futuro para uma aposentadoria. Então você pode pensar nesse título como um título que oferece um retorno acima da inflação. O que esse título tem essencialmente então? Ele tem essa vantagem de afastar do investidor o risco inflacionário. Historicamente, nós já somos um país bastante afetado por questões inflacionárias. Então, toda vez que você pensa em garantir um investimento em que ele te traga um retorno acima da inflação, esse é um título bem adequado. Então, por essa razão, ele tem como vantagem, como eu coloquei aí, garantir a rentabilidade sempre acima da inflação e ele é ideal para investimentos de longo prazo. Então, toda vez que você pensa em investimentos como, por exemplo, para uma aposentadoria, o melhor tipo de instrumento financeiro ou um dos melhores que você deveria estar considerando dentro do seu portfólio de investimentos tem que ser o Tesouro IPCA+, que é o título que vai garantir uma rentabilidade ali acima da inflação. Agora que eu falei das características de rentabilidade de cada um desses tipos de títulos, agora eu quero trazer quais são os tipos de títulos que você vai encontrar lá no Tesouro Direto e como que é a característica de retorno, considerando isso que nós acabamos de ver, para cada um desses papéis. O primeiro que eu tenho aqui para trazer é a letra do Tesouro Nacional, LTN.
Hoje, lá no Tesouro Direto, ela é conhecida como Tesouro Prefixado. O que é o Tesouro Prefixado? O próprio nome já diz, é um título do Tesouro com característica de pagamento pré-fixado. Então, você já conhece antecipadamente qual que é o rendimento daquele papel. Então, o investidor, ele conhece no momento da compra a taxa de juros de rendimento. Então, o papel, ele tem a característica de quê? De pagar no vencimento R$ 1.000. Okay? Então, se você compra um título do Tesouro pré-fixado, no rendimento você já espera receber R$ 1.000. Então, para que você receba no vencimento R$ 1.000, esse título, esse papel, ele é vendido no mercado com o que a gente chama de desconto. Então, vamos imaginar que você pague ali, em determinado momento do mercado, R$ 820 por esse título. E que, se você esperar até o vencimento, você vai receber quanto de retorno ao final do vencimento desse papel? R$ 1.000. Okay? Então, você pagou 820 e no final você vai receber R$ 1.000. Então, esse é um exemplo de um título pré-fixado. Agora, um outro tipo de título que nós temos é o Tesouro Selic, mais conhecido como letras financeiras do Tesouro. Tesouro Selic é a forma como você vai enxergá-lo lá dentro do site do Tesouro Direto. Bom, esse já é um título pós-fixado. Então, ele é um título em que ele está atrelado a um rendimento da taxa básica de juros da economia. Essa taxa básica de juros é determinada pelo Banco Central, através do Comitê de Política Monetária. Então, diferente do Tesouro pré-fixado, em que nós conhecemos a rentabilidade ao final do papel, e essa rentabilidade, o valor pago pelo Tesouro é de 1.000, no Tesouro Selic, o valor de emissão do título ele é de R$ 1.000. Então, ele vai sofrendo ao longo dos dias, essa rentabilidade ela é calculada na forma diária, ele vai recebendo ao longo do dia a rentabilidade da taxa básica de juros da economia. Hoje, né, falando aqui para vocês nesse momento, a taxa básica de juros na economia é de 13,75% ao ano. Então, essa taxa ela é convertida ao dia e todo dia esse papel vai receber um pouco dessa rentabilidade. Certo? Então, quando você comprar hoje, ele já não vai ser mais de 1.000. Nós vamos ver nos exemplos que esse valor hoje ele é muito maior. Então, ele vem sofrendo desde a sua emissão o que nós chamamos ali de ajustes. Um outro papel que nós temos são as notas do Tesouro Nacional Série F. Então, nós temos dois tipos de notas do Tesouro Nacional. Nós temos a Série F e a Série B. A série F, né, então, e aí lá no Tesouro Direto você vai encontrá-la como Tesouro Prefixado com juros semestrais. O próprio nome já diz, ela traz o pagamento dos juros na forma semestral. Então, você compra um papel, ele é um título pré-fixado, em que você conhece antecipadamente, então, a forma de remuneração, e o governo, ele antecipa o pagamento dos juros na forma semestral. Então, a cada 6 meses, você vai receber na sua conta de investimento o valor dos juros acumulado ao longo desse período, certo? Então, o governo ele faz isso como uma forma de antecipar o recebimento do pagamento de juros. Esse é um título também bastante negociado. Quando você antecipa, quando você escolhe antecipar ou escolhe receber de forma antecipada o recebimento dos juros, isso significa que você está diminuindo o risco associado a esse papel. Então, eu consigo diminuir o risco, por quê? Porque eu não espero chegar o vencimento do papel para receber todos os juros, assim como acontece, por exemplo, aqui na letra do Tesouro Nacional. Então, nesse caso aqui, eu recebo de forma antecipada. Uma outra oportunidade que a gente tem também são as séries B, que são as NTN-Bs. Lá no Tesouro Direto, ela vai estar com o nome Tesouro IPCA+, ou Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Então, na primeira forma, que é o Tesouro IPCA+, o governo ele tira essa característica de antecipação no recebimento dos juros. Só lembrando que isso só existe no Tesouro Direto. Okay? Então, grandes instituições ela não têm acesso a esse tipo de modalidade de investimento. Então, voltando, o Tesouro IPCA+, o investidor ele não recebe antecipadamente esses juros. Então, o que o governo faz? Ele já se apropria desses juros e faz o que nós chamamos de reinvestimento.
E na segunda opção, quando a gente fala no Tesouro IPCA+ com juros semestrais, aí ele já volta a ter o quê? A característica do que a gente viu anteriormente, que é a mesma que nós temos ali na NTN-F, que é a série F, ou seja, um título pré-fixado com pagamentos de juros semestrais. Nesse caso, o governo paga semestralmente os juros desse papel na conta de investimento do investidor. A diferença, mais uma vez, em relação à série B e à série F, é que na série B você tem ali o recebimento real em função de você ter a correção da inflação nesse papel. E agora eu quero trazer algumas características um pouco mais práticas de quando a gente entra no site do Tesouro e o que nós olhamos lá. Bom, a primeira coisa, o investidor ele pode investir tendo conta bancária ou através de corretoras habilitadas. Então, você precisa ter uma conta bancária ou ter uma conta aberta numa corretora. Uma vez feito isso, você também precisa fazer o seu cadastro no site do Tesouro Direto. A grande vantagem do site é que ele permite que a gente faça algumas simulações. Então, quando eu abro lá no site do Tesouro Direto, essa é a tela que vocês vão ver lá, eu tenho aqui no canto direito a opção de fazer simulação de rendimento ou simulação de retorno para cada um desses tipos de instrumentos. Então, como eu havia falado, eu estou trazendo aqui alguns exemplos, eu tenho Tesouro Pré-fixado 2025, isso daqui ele fala sobre o vencimento do papel, isso daqui sobre a característica do papel, então eu estou falando de um tesouro pré-fixado que vai vencer em 2025. Aqui eu também estou falando de um tesouro pré-fixado, mas que vai vencer em 2029. As condições de retorno para cada título, elas são apresentadas ao investidor, então aqui nós temos a informação da rentabilidade anual. Significa o quê? Quanto que o governo está pagando para cada um desse tipo de papel. Então, ele traz essa informação aqui. Então, a gente tem aqui no Tesouro Pré-fixado, como nós já havíamos falado, a gente conhece antecipadamente a forma de remuneração, está dizendo aqui, ó, é o quê? 12,86% ao ano, 12,53% ao ano, isso muito em função do quê? Do vencimento do papel. Nós temos também aqui, no caso da Selic, ele traz a informação aqui da taxa Selic, tá certo? Que é a forma de remuneração desse papel, mas ele traz também aqui uma informação adicional, que é o quanto que o governo cobra, né, de ágio ou deságio na negociação desse papel. No Tesouro IPCA+, nós temos aqui, que é aquela característica híbrida que eu havia falado, então nós temos o IPCA, que é uma parcela pós-fixada, e a taxa que vem fixa aqui do lado, que é a parcela pré-fixada. E aí, mais uma vez, eu reforço, por isso que ele é visto como um título que rende acima da inflação, ou seja, ele paga o valor da inflação, mais o quê? 5,96% ao ano. Bom, aqui eu já havia falado, então ele traz informações diferentes para um mesmo título, isso porque depende muito do vencimento do papel. Então, se a gente tem um papel que vai vencer em 2025, ele está pagando 12,86% e um que vai vencer em 2029, 12,53%. Isso aqui é uma situação um pouco incomum de se ver, pessoal, e aí existem várias questões técnicas para a gente poder explicar, mas o que eu quero trazer para vocês é que a forma como os juros está sendo apresentada aqui é uma forma não habitual. O que eu quero dizer? Quero dizer o seguinte: 12,86% num título que vai vencer em 2025 é uma taxa maior do que um título que vai vencer em 2029. Isso aqui é muito em função das circunstâncias atuais deste momento, ou seja, no momento em que eu estou gravando essa aula. Por quê? Porque nós temos o que no mercado é visto como curva de juros invertida. Termo muito técnico, mas o que importa para você é o que? Quando a gente olha os juros futuros, ou seja, os juros de longo prazo, eles devem ser maiores do que os juros de curto prazo e médio prazo. Então, quanto maior o vencimento de um papel, espera-se que maior seja a taxa de juros final. Esse é um caso atípico em função das circunstâncias atuais que o Brasil tem passado, né, que envolve ali risco fiscal, algumas questões de risco econômico, enfim. E aí isso acaba trazendo um pouco dessa característica um pouco incomum, que é uma taxa de juros de curto prazo ser maior do que uma taxa de juros de longo prazo, tá bom? Nós temos também a informação sobre o quê?
sobre o preço unitário, ou seja, quanto que você paga para comprar um título desse daqui. Então, para cada um desses títulos, ele tem um preço diferente. Agora, vocês observam também aquilo que eu havia falado do Tesouro Selic. Então, ou seja, para você comprar um título do Tesouro Selic, você deveria pagar quanto? 12.491. Lembra que ele é um título que foi lançado a R$1.000 e ele vem sofrendo ajustes nesses R$1.000 e hoje esse valor ajustado está em 12.491, certo? Significa que você precisa pagar isso hoje para comprar esse título? Sim, se você quiser comprar esse título na forma integral. Mas se você não quiser comprar esse título na forma integral, aí você pode pagar o que a gente fala que é o valor mínimo, R$ 124,91. Ou seja, o Tesouro Direto ele te oferece a oportunidade de compra fracionária de um papel. Assim como a gente tinha também lá no mercado de ações, quando você compra ações fracionadas. Então, tudo isso são mecanismos, ou seja, são meios que proporcionam ao investidor pessoa física não arrumar desculpa para não querer investir. Então, o valor ele não tende a ser um limitador de compra. Então, é muito mais uma questão de interesse, de objetivo, de ajuste nas finanças pessoais para que você comece a investir. E aí, voltando para falar um pouco mais sobre essas questões também que envolvem o título pré-fixado, ou seja, o preço unitário dos títulos pré-fixado, eu tenho aqui também a informação de que, quando eu falei lá atrás para vocês que ele paga no vencimento R$1.000, então eu compro ele hoje com o valor de desconto. O valor de desconto é o valor que você paga pelo título hoje. E quanto que você vai esperar receber lá no final? R$1.000. Então, hoje, se você for comprar esse título que vai vencer em 2025, você paga esse valor, 777, tá certo? E vai receber no final dele R$1.000. Quando você compra um 2029, que vai vencer em 2029, você paga ele hoje 489. Então, você percebe que você tem um título mais longo, então o desconto hoje ele é muito maior. Então você paga hoje menos do que você pagaria nesse título que vai vencer em 2025, porque é um título um pouco mais curto, ou seja, ele está muito mais próximo de vencer, certo? Então, da mesma forma aqui, nós temos também agora o Tesouro Pré-fixado com juros semestrais. Da mesma forma, ele paga 1.000 no vencimento, só que esse aqui vai vencer em 2033 e ele está cobrando de você hoje 906. Então, por que ele cobra um pouco mais alto? Lembra que ele tem pagamento o quê? De juros semestrais. E aí, as questões do vencimento que eu havia falado, eu quero só trazer uma observação adicional, que é o quê? Se você desejar sair, ou seja, vender esse título de forma antecipada, o governo ele te possibilita, através do próprio site do Tesouro Direto, o resgate. O resgate significa o quê? Você vender esse título para o governo. Então, o governo ele te oferece essa possibilidade diária também. Ou seja, além dele vender o título para você, ele também compra esse título para você. A diferença é que, quando você decide vender esse título para ele, ele vai te pagar a taxa de juros do mercado. Então, se você hoje comprou esse título a 12,86 e aí daqui a alguns meses você vai vender ao governo e o governo está pagando agora 13,50, vamos imaginar que você está então numa situação de perda de rendimento. Por quê? Porque você tem um título hoje que vale menos do que o mercado está pagando. Então, o governo, se você for vender esse título para ele, ele vai pagar por esse título a taxa de mercado. Então, o rendimento para você vai ser bem menor, tá certo? Mudanças na taxa de juros no mercado afetam o valor diário do título comprado, que é o que eu acabei de falar. E agora eu quero trazer um aspecto um pouco mais prático, ou seja, o aspecto de simulação. Eu entrei aqui no site do Tesouro Direto e simulei a compra do Tesouro Pré-fixado 2025. Simulei como, pessoal? Só voltando aqui, ó. Só cliquei aqui no simular e ele me levou para uma tela de simulação. Fiz a simulação. Qual que é a simulação que eu fiz? Essas condições aqui. Data de resgate, janeiro 25. Estou simulando que eu estou investindo R$500 e vou fazer aportes mensais de R$150. Então, isso vai me proporcionar um rendimento nominal investido de 4.100. Só que, ao final, qual vai ser o valor bruto de resgate?
4.736. Então, essa diferença entre 4.736 e 4.100 são juros que você recebeu. Obviamente que o investimento ele tem um pagamento ali de tributos, custos, e essas informações elas estão aqui. Então, toda vez que você paga tributo e paga custo, isso também deduz do seu valor bruto de resgate. Então, o valor líquido a ser resgatado seria 4.615. Agora eu quero trazer um exemplo um pouco mais avançado, no sentido de que eu estou alongando um pouco mais o prazo. Eu quero pensar na minha aposentadoria. Então, pensando nas questões de aposentadoria, o título mais ideal, como a gente já havia falado, seria o Tesouro IPCA+, com vencimento em 2045 aqui. Isso aqui é só uma simulação. Então, imaginando o quê? Que ele vai vencer em 2045. Aqui é a data de resgate dele. Estou considerando que eu estou investindo R$5.000 inicialmente nesse título, então eu estou comprando R$5.000 em papéis e também vou fazer aportes mensais de R$300. Então, isso vai me gerar um acumulado de quanto? 85.700. Mas olha que curioso, o valor líquido de resgate, lá no vencimento em 2045, vai ser de quanto? 250.194. Esse valor a mais, ou seja, 250 mil que eu estou resgatando, menos os 85 mil, que foi o valor total que eu investi, essa diferença representa o que? Juros. Então, 164 mil foram apenas juros. E aqui a gente entra naquilo que eu falei lá no início, quando a gente fala de educação financeira, que é o quê? A ideia de que a gente precisa deixar o dinheiro trabalhando para a gente, que é os juros compostos, a ideia dos juros compostos. Então, eu tenho praticamente 65% do efeito total do resgate vindo do quê? Dos juros. Então, é esse tipo de característica que eu gostaria que você pensasse. Ou seja, toda vez que você pensa no investimento de longo prazo, você considerar o efeito dos juros compostos nesse investimento. É certo que, no começo, tudo parece não querer andar, ou seja, você coloca um dinheiro e a rentabilidade que você vai percebendo, ela é uma rentabilidade um pouco aparentemente baixa. Mas no longo prazo, isso se transforma. Se transforma de que modo? Do modo que vocês estão vendo aqui. Tá bom? Então, por isso que eu falo, o pouco que a gente faz hoje, ele tem um efeito muito maior no longo prazo. Então, obrigado, eu fico por aqui e a gente agora se vê no próximo tópico. Um grande abraço.